Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos para a nossa sexta parte, então, deste módulo, né? Energia, modalidades e princípios da conservação. E agora nós vamos falar sobre a energia radiante, né? Para quem não sabe, a energia radiante é aquela que é emitida por determinadas fontes, tá? Tais como a chama, por exemplo, de uma vela. Quando você acende uma vela, aquela energia, né, uma energia radiante, uma lâmpada também, né, como mostra aqui na imagem, o sol, tá, também é um grande exemplo de energia radiante, até o mais importante para o planeta Terra, né, uma antena de rádio ou um material radioativo e que é transportado então por ondas, né, a gente está falando agora de ondas eletromagnéticas que se propagam em um meio, ou seja, eu preciso de um meio, mas ele também pode, né, se propagar sem nada, ou seja, no vácuo. Ele também pode ser propagado no vácuo, como o ar, né? Agora, no espaço, melhor dizendo, né, é o vácuo. O ar já tem moléculas, a água já tem moléculas e o vidro também já tem moléculas. Então, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam através de um meio que pode ser sólido, líquido ou gasoso, ou o espaço que a gente entende-se por ser um lugar, né, que não tem nada, é o vácuo que a gente chama, tudo bem? Então aqui nós temos nessas duas imagens as ondas eletromagnéticas emitidas aí por uma lâmpada comum, né, que transportam energia radiante, e ao atingirem nossos olhos, essas ondas provocam um estímulo visual. As ondas eletromagnéticas estimuladas, né, por uma lâmpada de raio-x também transportam essa energia radiante. E aí nós temos lá, ó, essas ondas não provocam estímulos visuais em humanos, mas são capazes de atravessar determinados materiais atingindo um sensor digital. A radiação, então a gente está falando da radiação, ela detectada é utilizada aí para compor a imagem dos objetos na bagagem. Então essa imagem aqui, ó, é um raio-x, né, por exemplo, num aeroporto, que ao passar a sua bagagem pelaquela máquina, o funcionário consegue identificar mais ou menos o que tem ali dentro. E aí ele, sentindo que existe alguma coisa que ele não conseguiu decifrar, ele vai pedir para abrir aí a sua bagagem com certeza, tá? Então, a luz aqui é uma onda eletromagnética que a gente percebe aos nossos olhos. O raio-x não, tá bom? E aí, olha só, né? Quando uma onda eletromagnética é visível para os seres humanos, ela é comumente chamada de luz. Neste caso, a energia radiante recebe o nome de energia luminosa. Apesar de os seres humanos enxergarem muitas cores diferentes, elas só representam uma pequena parte do espectro eletromagnético, que também é formado aí pelas ondas de rádio e TV, né? Também pelo micro-ondas e pelo infravermelho, pelo ultravioleta, né? E pelos raios-x e pelos raios gama, né? Isso aqui vocês já tiveram um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de contato, né, dessa onda, desse espectro eletromagnético no sétimo ano, tudo bem? E aí, ó, é comum dar o nome de energia solar à energia radiante que é proveniente do Sol, seja ela visível ou invisível para os seres humanos, né? Então, isso aqui é importante a gente sempre ter em mente. E aí, olha lá o que a gente tem um textozinho, ó, saiba mais. Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas estão entre os maiores mistérios da natureza. Ainda que ninguém saiba exatamente o que elas são, sabemos como são formadas, como se propagam e o que acontece quando atingem algum objeto. Quando também reconhecemos diversos fenômenos da natureza em que elas se apresentam e conseguimos utilizá-las em grande número de aplicações científicas e tecnológicas. De acordo com o modelo proposto pelo físico escocês, né, James Clerk Maxwell, que viveu lá entre os anos de 1831 e 1879, as ondas eletromagnéticas são um tanto quanto semelhantes às ondas que se propagam em cordas,
né? Como mostra essa imagem aqui, ó. Ela tem um formato, ó, ela sai, ó, ela tem a sua crista, aí ela vai para o seu vale, aí ela volta para a crista, né? Ou seja, então ela tem esse movimento ondulatório. Continuando, ó. De modo análogo às mãos de uma pessoa que provoca oscilações na extremidade dessas cordas, ondas eletromagnéticas podem ser criadas pela agitação de partículas eletrizadas. É o caso, por exemplo, dos elétrons de uma antena que emitem ondas de rádio. Se essas ondas encontrarem uma outra antena, poderão fazer os seus elétrons oscilarem de modo análogo às mãos de uma pessoa que esteja segurando as outras extremidades dessa corda, né? As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a maior velocidade já encontrada na natureza, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. E se diferenciam pela rapidez com que oscilam, ou seja, de acordo com a sua frequência de oscilação, como mostra aqui, ó, essa imagem na sequência. Então, a gente tem as ondas, ó, ondas curtas, né? E aqui a gente começa a ter ondas maiores, certo? De comprimentos maiores. Esse aqui é o espectro, né, eletromagnético que a gente estava falando nesse texto. A luz, ela é uma parte, tá, desse espectro. A gente tem o ultravioleta, o raio-x, os raios gamas. Nós temos o infravermelho, as ondas de rádio, radar, TV, FM e AM. E aqui a luz visível é esse pedacinho aqui, ó. Então, ondas cujas frequências são maiores do que a do violeta, tá? Como o ultravioleta, os raios X, né? E os raios gama possuem também maior energia e costumam possuir maior poder de penetração. Então, essas ondas para cá, ó, esses exemplos para cá são mais perigosos para o nosso organismo, né? Os exemplos para este lado são menos perigosos aí para o nosso organismo, tudo bem? Então, continuando, ó. Ondas cujas frequências são maiores do que a do violeta, como o ultravioleta, o raio-x, os raios gamas, possuem também maior energia e costumam possuir maior poder de penetração que ondas de frequência menor, né? Que é o do vermelho, como as ondas do rádio, a da TV e micro-ondas. Então, aqui a gente tem essa diferença. Ondas com, ondas com menor frequência, ondas com maior frequência, né? Então, é isso que a gente tem, tá? E aí, vou abrir um parêntese para poder conversar um pouquinho sobre a estrutura interna do Sol, já que lá no começo do capítulo a gente teve uma pergunta referente aí ao Sol, né? Então, a estrela mais próxima do planeta Terra é o Sol. Assim como muitas outras estrelas, o Sol, a gente sabe que ele é um astro constituído de uma mistura de gases eletrizados e incandescentes, denominada plasma, que seria o quarto estado da matéria. Normalmente a gente estuda sólido, líquido e gasoso, né? Mas existe o estado plasma, tá? Só que esse só é abordado no ensino médio e ensino superior. No fundamental a gente trabalha os três estados. E sua composição básica é hidrogênio e hélio. Então, o Sol ele estaria num estado de plasma e ele contém, então, hidrogênio e hélio, né, na sua composição. O diâmetro do Sol, ou seja, é aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra. Então, o diâmetro, né, é toda essa faixa aqui, ó. Se do centro à ponta a gente tem o raio, né? Se a gente somar dois raios, a gente tem o diâmetro. E o Sol tem um diâmetro de 109 vezes maior do que a Terra e a sua massa é 333 mil vezes a massa da Terra. Então, também é muito, muito pesado. Por esse motivo, o campo gravitacional da superfície solar é de 27,4 vezes mais intenso do que o campo gravitacional da superfície terrestre. Por sua vez, lembrando que a superfície terrestre, comparado com a da Lua, é mais ou menos 6 vezes maior, né? Continuando.
Com essa gravidade, como essa gravidade é muito intensa, né? O núcleo do Sol é bastante comprimido e, como consequência, se aquece muito. Então, aqui dentro, ó, o núcleo do Sol, né, ele é muito comprimido, ele é sendo muito comprimido, ele vai aquecer muito. A temperatura e a pressão, tá, do núcleo solar são tão altas que o núcleo de átomos de hidrogênio acaba se fundindo, né, formando então núcleos de átomos de hélio. Então os elementos, os hidrogênios se juntam formando o hélio. Esse processo, denominado de fusão nuclear, libera uma intensa quantidade de energia. Então, essa energia que emite, né? Então, parte dessa energia é responsável pelo aquecimento da massa gasosa solar, que, por este motivo, tende o quê? A se expandir, ou seja, ele vai, então, né, se afastar do Sol, tá? Sua expansão é contida aí pela ação da sua própria gravidade, fazendo com que o diâmetro médio do Sol permaneça, então, aproximadamente constante, como a gente tem nessa ilustração aqui, ó. Então, a gente tem um diâmetro extremamente grande, uma massa extremamente grande, né? E que gera muito calor por causa da fusão dos átomos de hidrogênio se transformando em átomos de hélio. Então, parte da energia proveniente da fusão nuclear é liberada na forma de ondas eletromagnéticas. Então, ela libera ondas eletromagnéticas para todos os seus lados, né? Entretanto, o Sol ele é tão denso que essa radiação leva de dezenas a centenas de milhares de anos para chegar à superfície do Sol. Então, né, é muito grande. Agora, olha que interessante. A partir daí que ela chega na superfície do Sol, ela é liberada para o espaço e leva aproximadamente 8 minutos e meio, né, para que ela atinja a Terra, que se encontra a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância. Então, esse calor demora um tempo para chegar até a superfície aqui do Sol, porque ele é um astro extremamente grande, e quando ele sai, né, quando ele se expande, ele leva 8,5 minutos para chegar aí até a Terra, que é o terceiro planeta do Sistema Solar. Tudo bem? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!